Pauta em debate. Oferecimento Village de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate para toda a região de Londrina, através da TV Tropical Canal 7, para toda a região de Maringá pelo Canal 15, também para você de Cianorte, região pelo Canal 46, para você, meu amigo, para você, minha amiga, de Campo Mourão e região pelo Canal 12, e para você que mora em todo o oeste do estado do Paraná, pelo Canal 33 de Foz do Iguaçu. Nosso assunto desta noite é um assunto que interessa a você, meu amigo, a você, minha amiga. E o Giovanni mostra aqui pra gente, ó. Brasil reduz a pobreza extrema em 75%. Porém, ainda há 16 milhões de brasileiros, como você e como eu, que infelizmente não têm a mesma condição e estão abaixo da linha da extrema pobreza. Nós vamos conversar essa noite com duas pessoas extremamente interessantes, dois economistas, que vão falar pra gente um pouco sobre essa questão da redução da pobreza, mas também vão falar sobre a economia do país. Vamos conversar com o professor Azenil Stavisky e também o professor Márcio Massaro, os dois aqui de Londrina, que têm uma grande experiência na área e vão conversar com você logo depois do nosso intervalo comercial. Você vai conhecer agora um ótimo lugar para a sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa com área de lazer e portaria, em ótima localização. Na Avenida Brasil, em Cambé, com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construblock. Vendas Imobiliária Condor, ou pelo fone 3254-3424. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Você vai conhecer agora um ótimo lugar para a sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa com área de lazer e portaria, em ótima localização. Na Avenida Brasil, em Cambé, com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construblock. Vendas Imobiliária Condor, ou pelo fone 3254-3424. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Estamos de volta com o Pauta em Debate. O assunto desta noite é a economia, ou melhor, o trabalho que foi feito para reduzir a pobreza no país. O Giovanni mostra aqui para a gente, está na capa da Folha de Londrina, olha aqui. Brasil ainda tem 16 milhões de pessoas vivendo na pobreza, mas, por outro lado, também na Folha de Londrina, segundo o mapa da fome, o Brasil reduziu a pobreza extrema em 75%. Na verdade, na matéria do Diogo Prazeres, a FAO aponta que 8,4% da população ainda vivem com menos de $2 ao dia no Brasil.
E para falar sobre essa realidade, que ao mesmo tempo ela reduz, mas ainda tem muita gente numa situação bastante delicada, e nós recebemos aqui duas ilustres presenças, o professor de Economia da PUC e coordenador do curso de Administração da FACAR, Márcio Massaro, e também o professor de Economia da UEL e da PUC, Azenil Stavisky. Primeiramente, professor Azenil, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Boa noite. Professor Márcio, muito obrigado pela presença, uma ótima noite. Eu que agradeço. Para a gente começar esse bate-papo, nós temos uma informação que ela pode parecer contraditória. Nós diminuímos a pobreza, segundo o mapa da FAO, em 75% extrema, mas ainda há 16 milhões de pessoas vivendo com menos de $2 ao dia. Essa informação, ela bate ou ela é contraditória? Não, ela não é contraditória. Nós temos números realmente que apontam as pesquisas do IBGE. Ontem mesmo saiu, quer dizer, esta semana saiu, né, a PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostra do Domicílio, e realmente apontam que existe um número muito expressivo de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, ou seja, com menos de meio salário mínimo, digamos assim, traduzindo para a moeda nossa, né? Bem menos que meio salário mínimo. Basicamente, uma sobrevivência bastante precária. Mas isso quer dizer também que esse número já foi maior a questão de 10 anos? Os programas sociais que os governos têm implementado, digamos, nos últimos 20 anos, né, e que no governo do presidente Lula teve um avanço significativo, né, de inserção, a redução desta pobreza se dá muito por programas sociais. Programas sociais e também a melhoria, digamos, do salário mínimo, em termos de crescimento real nos últimos 20 anos. O salário mínimo, ele basicamente dobrou em termos de poder de compra. Então existe uma saída razoável, uma redução de número de pessoas de baixa renda, mas ainda muito expressivo este número no atual contexto. Professor Márcio, ao mesmo tempo nós vivíamos nos últimos 10 anos uma situação econômica, vamos dizer, favorável à retomada do país, o país crescendo. Agora a economia dá sinais de cansaço, inclusive aí a chamada recessão técnica. Esses 16 milhões vão conseguir sair dessa linha de pobreza ou o país agora, a economia, dá sinais de que isso não vai acontecer? Esse é um dado importante da gente comentar, porque se você pegar o censo que foi publicado em 2010, feito a cada 10 anos, né, você vai perceber que realmente, né, nos últimos 10 anos nós tivemos um avanço bastante grande de reinserção socioeconômica, né? Mas entre 2012 e 2013 você vê um viés diferente desse viés que se consolidou nos 10 anos anteriores, né? Você vê um estacionamento da taxa de concentração de renda, ou melhor, um estacionamento da distribuição de renda que vinha acontecendo nos últimos 10 anos. Então, esse viés que a gente já pode colocar como consolidado, né, porque já temos 2 anos de uma situação dessa, 2012, 2013, ainda não temos números de 2014, mas tudo aponta que vai para o mesmo lado. O que você tem desses últimos 3 anos é um aumento da renda dos que ganham mais, uma diminuição da renda dos que ganham menos. Quer dizer, o abismo entre as duas classes, né, entre os 10% mais ricos e os 10% mais pobres, aumentaram nesses últimos 2 anos, né, consolidadamente. Então, a gente já tem um viés voltado para esse estacionamento da diminuição do abismo que existia entre os mais pobres e os mais ricos. À medida que os mais ricos têm renda maiores e os mais pobres não acompanham esse mesmo crescimento, né? Então você tem já alguma coisa indicando que não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu nos últimos 10 anos. Além disso tudo, a conjuntura econômica que a gente está vivendo, né? Essa recessão técnica, a gente está com uma pressão inflacionária bastante grande que corrói o poder de compra do salário, da renda em si, né? Isso é um dado bastante importante. Nós temos pressões aí grandes na parte energética, tanto de combustíveis quanto de energia elétrica. Então, isso tudo
demonstra uma conjuntura econômica que não é favorável à distribuição de renda. Quer dizer, nós não temos no horizonte próximo, não é animador do ponto de vista de reinserção desse público, dessas pessoas, dessas famílias, na questão da cidadania. Exatamente. Essa reinserção social que nós assistimos acontecer até o censo de 2010 não é o que vem se consolidando nos últimos 3 anos. E não temos ainda, olhando um pouquinho adiante, né, a gente, óbvio, sabe que as coisas na economia surgem como se surge alguma coisa num navio, né? Você está navegando, a coisa não vem surgindo aos poucos, né? Esse aos poucos que a gente está percebendo, não se tem nada, nenhuma indicação que dá para a gente falar assim, olha, amanhã ou depois estaremos caminhando para a mesma reinserção que aconteceu nos 10 anos passados, captados pelo censo de 2010. Né? Então, não é alguma coisa que dá para a gente desenhar e falar, olha, está vindo alguma coisa melhor aí pela frente, pode melhorar esses indicadores socioeconômicos. Né? Tá certo. Professor, na verdade também, professor Azenil, o senhor falou da questão da importância dos programas de transferência de renda. Exato. Do governo federal, particularmente, o Bolsa Família é o mais conhecido, mas vários municípios do país também têm, governos estaduais também têm. Por outro lado, há economistas que dizem que o modelo de desenvolvimento criado nos últimos anos foi fortemente concentrado em cima da concessão de crédito. Havia, inegavelmente, uma carência das famílias por bens de consumo, né? Quem é que não queria trocar a geladeira, o sofá, o liquidificador? Muitas famílias não tinham seu carro. E nos últimos anos o país viu uma chamada nova classe média adquirindo esses bens e conseguindo aí através de crédito. Esse sistema ele se autossustenta ou ele está perto da sua exaustão e pode também trazer um problema sério, não só para quem está na margem da pobreza, abaixo da linha de pobreza, mas quem também conseguiu ascender um pouco? Olha, ele, no primeiro momento, ele foi muito significativo, né? Essa inserção do crédito e o acesso das pessoas, inclusive da classe C, D e E nessas linhas de crédito, foi fundamental para que os últimos anos tivesse até um crescimento expressivo. Mas alguns analistas, e eu concordo com essa tese, de que este momento já esgotou. Nós teríamos que iniciar um novo ciclo de crescimento econômico. E para confirmar que o crescimento econômico não está realmente acontecendo, nós temos um indicador econômico, que é a taxa de investimento em relação ao PIB. Nós chegamos, nos últimos 4 anos, nós caímos em torno de 18%, a expectativa é que esse ano fique em torno de 14%. Ou seja, tem que ocorrer uma retomada do investimento, tanto público quanto privado, para gerar uma nova condição de renda para a sociedade. E aí sim pode iniciar um novo ciclo de crescimento. Caso contrário, se não ocorrer isso, esse modelo de inserção de crédito, ele está se esgotando. Eu quero perguntar ao professor Azenil, depois ao professor Márcio, também a seguinte situação. Bom, de um lado nós temos a transferência de renda, os chamados Bolsa, tirando boa parte das famílias da linha de pobreza, ajudando significativamente essas famílias. De outro lado, a economia calcada no crédito, que está se esgotando, também conseguindo movimentar a economia. E com o movimento da economia, há, é claro, a arrecadação de impostos que realimenta o próprio programa de redistribuição de renda. Com a economia dando sinais de cansaço, como o senhor mesmo disse, com o país em recessão técnica, não coloca em risco também o próprio programa de transferência de renda, que os chamados Bolsa, não vamos chegar no momento que o governo federal vai ter que optar entre colocar dinheiro, por exemplo, na saúde, na educação ou na Bolsa Família? Pois é, chega num impasse porque o governo vai ter que decidir prioridades. Eu até acredito que uma das prioridades seja manter os programas sociais, mas, consequentemente, faltará recurso para outras essencialidades, como educação, como saúde, como infraestrutura e etc. Ou seja, isso não se resolve dessa maneira, teria que reiniciar um crescimento econômico mais sustentável para que pudesse também a arrecadação pública aumentar, manter os programas sociais, se possível melhorar ele na qualidade, mas evitar o crescimento deste número
né, assistidos, porque nos últimos anos isto tem aumentado também. É uma coisa que normalmente não se publica muito, mas nós saímos de alguns milhões, né, de Bolsa Famílias e hoje nós temos quanto? Esse número é crescente e esse é um processo que deveria ser inverso, gerando emprego, gerando renda, e aí essas pessoas andariam, né, por sua própria conta, quer dizer, produzindo e tendo acesso à renda via o trabalho. O senhor concorda com isso, professor Márcio? Nós temos que reinventar um pouco esse sistema? Temos. Você tocou num ponto que eu acho que é nevrálgico no estudo, né? Eu costumo dizer para meus alunos, para quem a gente comenta, que nós vivemos num grande condomínio aqui, né? Nós rachamos a conta de tudo. E essa conta fica mais pesada à medida que você tem menos renda, em percentual vai pesando mais no seu bolso, e isso não tem mágica, tem que fechar lá na frente a conta, né? Não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis, exatamente. Agora, você tocou num ponto que eu acho primordial. Lá em 2009, na crise que se espalhou no resto do mundo inteiro, começou nos Estados Unidos, se espalhou no resto do mundo inteiro, e lógico, não só esbarrou na gente, entrou, né? Nós fizemos uma opção boa, tínhamos um remédio guardado, que é o consumo, que você falou. Nós somos um país continental. Temos demanda reprimida por produtos básicos, né? Aqui no Brasil, se você deixar um pouquinho mais de renda na bolsa da população, isso vira consumo de geladeira, fogão e micro-ondas, do dia para a noite, né? Isso é um remédio excelente para nós, porque nós temos o consumo interno que pode atender as nossas exportações, que falharam em 2009 para frente, porque o resto do mundo sentiu um pouco mais do que a gente. Só que esse modelo foi tomado de uma certa forma e nós crescemos consumindo bastante, de tal forma que hoje 1/4 daquilo que a gente consome vem de fora, com preços mais competitivos. Isso desestimula, de certa forma, a indústria nacional. E nós estamos agora numa situação em que o consumo não cresce mais, porque a capacidade de endividamento das famílias está esgotada. Nós temos crescente, essa semana ainda saiu, comentei na Folha, um índice sobre o aumento da inadimplência das empresas, né, pessoas físicas. Então, quer dizer, nós temos uma conjuntura montada que não dá mais para a gente colocar o mesmo remédio que nós colocamos em 2009, que era o consumo. Nós não temos mais essa capacidade de consumo aqui. Então, ou nós crescemos, da forma que o professor Azenil citou, de forma sustentável, na indústria, sustentável não no modelo, sustentável quer dizer crescer hoje, crescer amanhã, né? Ou nós crescemos dessa forma, ou aquele remédio que nós usamos lá fora está esgotado. E remédio demais, você sabe que vira veneno, né? Então nós estamos numa situação agora conjuntural e não temos esse remédio mais para sanar, é o remédio do consumo, por conta do endividamento das famílias. E nós temos que achar uma outra saída. E a outra saída, investimentos do governo. O governo, não só brasileiro, como em qualquer lugar do mundo, é o maior cliente da economia. Quando ele sinaliza que vai gastar, a economia inteira cresce. Lógico, ele gasta o nosso dinheiro. Para ele gastar, ele tem que arrecadar, né? Mas assim, nós temos que ter gastos em infraestrutura, gastos que vão sustentar, mesmo que se endivide hoje, mas que amanhã significa um aumento da capacidade produtiva interna do país. Ou então, aos poucos, com essa taxa que eu te falei de 1/4 de tudo que a gente consome ser de fora, aos poucos nós vamos matando a indústria nacional. Aliás, essa é uma grande preocupação. Essa é uma grande preocupação. Então, não temos só um custo elevado de infraestrutura, de portos, aeroportos, de estradas de rodagem, não temos só isso. Nós temos uma sequência de coisas que aconteceram e de escolha que nós fizemos, né? Uma dessas é o consumo, que estão levando a indústria nacional, que é a grande geradora de riqueza, para uma situação complicada, né? E está nela a possibilidade da gente crescer de forma mais sustentável. Tudo bem, o país produz muitos grãos, por exemplo, né? Nós somos talvez o maior produtor de grãos do mundo, mas a gente precisa visualizar que nós precisamos trocar um caminhão de grãos por uma pecinha de computador. A relação de troca né, desse tipo de produto não é lá grande coisa, né? Não que seja ruim, imagina, é ótimo, nós temos o maior produtor de grãos do mundo. Mas nós estamos inseridos num mercado que não é local, é global.
E o mercado global tem uma relação de troca definida em cima de bens manufaturados, né? Então nós precisamos crescer nessa parte, de forma sustentável, mas nessa parte, né? Desenvolver o país. Tem uma diferença grande, Luiz, em um conceito que a gente trabalha bastante em economia, desenvolver e crescer, né? Existe uma tese lá do Delfim Neto, que você conhece muito bem, que ele fala, nós precisamos crescer para depois... Aumentar o bolo para depois dividir. Exatamente, aumentar o bolo para depois dividir. E não deixa de ser uma verdade, né? Nós precisamos fazer isso, precisamos crescer e precisamos cortar efetivamente esse bolo também, que é o que está em pauta aqui, né? Mas de que forma que a gente vai crescer agora? Em cima do consumo? Ou consumindo coisas que vêm de fora, né? E deixando a indústria nacional numa situação complexa, além de altos custos de logística, de infraestrutura, ainda não teremos mercado para produtos nacionais, né? Então é nesse ponto que a gente está caminhando, né? Essa conjuntura que a gente está enxergando. Então quando fala assim, não, você não vê nenhuma possibilidade na frente, é em cima dessa conjuntura que a gente traça todas essas expectativas que de certa forma não são lá muito boas. Professor Azenil, o debate está sendo muito interessante. Agora, para onde vamos? Como diz o professor Márcio, o navio está andando, nós não estamos vendo nada, nenhuma ilha, nenhum sinalizador, e estamos vivendo há poucos dias de uma eleição presidencial, onde o país, de uma maneira muito clara, vai escolher entre um projeto de economia e outros projetos de economia. O fortalecimento da indústria, a desoneração da folha de pagamento, dos impostos, pode ser um caminho para fortalecer a indústria e, como disse o professor Márcio, também fortalecer o desenvolvimento? Não resta dúvida que o governo, na sua continuidade ou na troca, né, porque o momento político está aí, vai ter que tomar decisão e realmente mudar o rumo. Vai ter que investir pesado na capacidade de gerar emprego também na indústria, que nós saímos lá de basicamente 28%, chegamos até a 32% do PIB, o PIB industrial, e hoje nós caminhamos aí para em torno de 24%. Então esse processo de desindustrialização precisa ser invertido. Uma das maneiras de fazer isso, eu não tenho dúvida, talvez desonerar um pouco o setor de máquinas e equipamentos, mas também tem que ter crédito, tem que baixar a taxa de juros. Nós temos uma das maiores taxas de juros e que inviabiliza grandes projetos de investimento. O custo de capital no Brasil ainda é muito alto. Vai ter que inverter a taxa de juros, vai ter que ter uma trajetória de baixa para fomentar o investimento. Agora, o problema é a inflação. Como que o governo vai trabalhar com essas duas variáveis opostas? Porque se baixar a taxa de juros, pode ter um acréscimo de consumo e propiciar uma pressão inflacionária, e ao mesmo tempo, se não baixar a taxa de juros, nós não vamos retomar o crescimento no plano do investimento para gerar produção e renda. Esse é a esfinge que o próximo ministro da Economia vai ter que se preparar, seja ele quem for. É um quebra-cabeça que o governo vai ter que unir a classe política e pegar muita opinião dos empresários, que são os que realmente produzem, né, e as entidades e classes aí representadas, para ter um pacto voltado para uma aceitação política, talvez, de algum sacrifício. Um sacrifício maior, até mesmo da população em termos gerais, 2015, para poder colocar novamente, digamos, a locomotiva nos trilhos. Não é um processo fácil. Para quem está nos assistindo, nós estamos caminhando para o final dessa entrevista, quero agradecer muito aqui a presença do professor Azenil e também do professor Márcio. Para quem está nos assistindo e fica preocupado quando vê os assuntos da economia, até porque fez o seu crediário, está pagando lá o carro que comprou, a geladeira, né? Tem emprego, mas a empresa que está trabalhando muitas vezes não está com as vendas lá muito boas. Qual é o recado que nós podemos dar para os nossos telespectadores em relação a 2015? Eu não quero dizer aqui em relação à eleição, mas a 2015. Vença quem vencer. Vai ser um ano de acomodação e possivelmente de sacrifício? Eu acredito que sim. Do ponto de vista dos empresários, eles vão ter que cuidar muito da questão dos custos, né? Uma racionalidade no processo de produção, na melhoria da produtividade do trabalho ou do capital, para poder baixar os custos de produção e voltar a ser mais competitivo. O Brasil tem, historicamente, nós temos um custo de produção ainda relevante em função do custo do Brasil comparativo a outros países.
Então o empresário, eu diria, ele é eficiente? Ele é, mas ele tem que melhorar a sua eficiência, e isso também depende muito, né, dos investimentos públicos, principalmente transporte, setor energético e etc. E a questão do que isso repercute em preço, a carga tributária nossa que não é baixa. Então não é só algumas renúncias fiscais que o governo possa implementar, talvez tenha que ter um pacote mais amplo nesse sentido. Para os consumidores, se não perdeu o emprego, e tomara que não, realmente as taxas, né, estão até condizentes, é ser mais racional também no consumo, né, não pode sair exagerando, aí até mesmo o fim do ano, porque o início do ano que vem, eu acredito que o ano todo vai exigir um sacrifício maior. Professor Márcio, a gente está encerrando também em um minuto. O senhor concorda que o ano que vem, o ano 2015, vai ser um ano que inspira muitos cuidados? Com certeza. Do ponto de vista do consumo, o professor Azenil falou uma palavra que a gente tem que destacar: racional. Nós estamos assistindo, isso não é ruim, é ótimo, o consumidor ser cada vez mais racional. Antes nós tínhamos muito aquela coisa assim, coube no bolso a parcela, estou comprando. Impulso. E hoje a gente está assistindo uma situação diferente. Olha, eu estou endividado, preciso sair disso e por conta disso não vou consumir mais. Não estou conclamando os consumidores a não consumirem, não é isso. Nenhum economista pode fazer isso, né? Mas nós estamos assistindo a uma mudança de pensamento do consumo, ainda porque nós temos uma conta ambiental passiva para a gente pagar. Né? Estamos assistindo condições ambientais aí de chuvas, no Sudeste principalmente. Isso vai terminar em custo maior lá no final. E o consumidor está enxergando isso, né? Está visualizando, olha, lá na frente eu tenho uma conta para pagar nesse condomínio que nós vivemos aqui, eu tenho uma conta que eu vou ter que arcar. E as pessoas estão começando a enxergar isso, eu acho que isso então, é um ponto positivo. Uma posição conservadora sempre bem-vinda. Sempre. Canja, né? Canja não faz mal. Não faz mal para ninguém. Eu acho que é uma posição bem-vinda, sim. Professor, muito obrigado pela entrevista. Uma boa noite. Boa noite. Professor Zenil, muito obrigado pela prazer. entrevista. Foi um prazer enorme. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite. Para você, meu amigo, para você, minha amiga, olha, o cuidado sempre é muito bom. Mas eu quero agradecer demais a sua atenção, o carinho da sua audiência nessa noite aqui no programa Pauta em Debate. Tudo de bom na sua vida. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.